Nós estamos no mês da família, vamos terminar o mês da família, portanto, hoje. E a partir do próximo domingo a gente vai iniciar um novo tema, nós vamos entrar no mês do aniversário da igreja. E a nossa igreja no próximo mês está fazendo 99 anos, não é uma coisa bonita isso? Ontem eu preguei numa igreja que estava fazendo 46, olha, né? 36 na verdade, 36 anos. Tem muito que aprender, não é verdade? Porque a nossa já tem 99, é uma grande bênção. A igreja vai chegar um dia lá também, tá certo? Não vou dizer que ela vai superar a nossa, né? Porque vai ser difícil, já que a gente está na frente, mas Deus abençoe muito a vida das igrejas e da nossa, que está com aí, né, quase um século. E a partir do mês que vem, nós vamos mudar o tema. A gente tem falado sobre santificação, vamos mudar o tema e vamos então entrar no ano do centenário. Vai ser um ano muito diferente e a gente quer fazer um ano inteiro de celebração. Tem muita coisa bacana aí, né, esperando por nós, e esperamos então que Deus nos abençoe e os irmãos sejam muito edificados através dessas programações, tá bom? Vamos então hoje meditar mais um instante na palavra do Senhor e quero convidar você a abrir comigo na palavra, no Salmo 123, é o salmo que vamos ler hoje. Salmos 123. Salmos 123, o texto que leremos, é um salmo bem pequeno, com apenas 4 versículos, e quero compartilhar um pouco com vocês daquilo que o Senhor me falou neste salmo, o Salmo 123, ok? Vamos lá? Lembrar também que no próximo domingo é o dia da ceia do Senhor, então vamos também, né? Vamos lembrar disso também e participar com alegria e celebrar então a entrada de um novo mês e um novo tempo, como Deus tem feito constantemente na vida da nossa igreja. Vamos lá então, o texto diz assim: a ti que habitas nos céus elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. E o salmo terminou aqui. Eu achei esse salmo estranho, né? Diferente, ele acaba de um jeito que a gente não espera. A gente sempre espera um final triunfante, e ele termina com uma reclamação na presença do Senhor. O salmo inteiro, na verdade, é uma grande reclamação que eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje. O que é esse salmo? O Salmo 123, ele é uma oração. Se você reparar bem, o salmo ele é uma oração dirigida ao Senhor. E eu posso dizer que esse salmo está dividido em 2 partes. Ele tem o versículo 1 e 2, que é a primeira parte, e o versículo 3 e 4, que é a segunda parte do salmo. O que ele faz na primeira parte? Na primeira parte do salmo, ele se coloca diante de Deus. Ele não diz ainda a que veio, o que ele pretende, mas ele simplesmente é uma introdução, digamos assim, onde ele se apresenta. Eu estou aqui, né? Aqui estou eu, né? Vindo de longe, me coloco aqui diante do Senhor e venho fazer algum pedido, tal. Essas palavras iniciais, que seriam, por assim dizer, um momento de colocação na presença do Senhor. Olha como ele diz: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Ele está só se colocando. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos da sua senhora, nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Vejam que ele só está se colocando, e está dizendo que ele está com os olhos fitos em Deus. Não pediu nada ainda, embora ele tenha dito alguma coisa, não é? Até que ele se compadeça, mas eu ainda não sei por que ele está esperando algum compadecimento da parte do Senhor. De qualquer forma, nos versos 1 e 2 ele se coloca. Nos versos 3 e 4, ele faz a oração propriamente dita. Se ele veio nesse salmo para fazer uma oração, então agora ele faz a oração. E qual é a oração do salmista? A oração do salmista é talvez, essencialmente, o versículo 3.
eu penso que sintetiza o que ele está querendo dizer na presença de Deus. O versículo 3 diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, porque estamos sobremodo fartos do desprezo. E essa, eu posso dizer que essa é a oração. Se a gente fosse resumir esse salmo, eu resumiria no versículo 3. O versículo 3 diz exatamente o que ele quer dizer. Ele quer dizer, ele está pedindo a Deus misericórdia, pedindo que então Deus tenha misericórdia dele, e no versículo 4 ele justifica o que ele disse no versículo 3. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Em outras palavras, no verso 3 ele disse que ele está cansado do desprezo, diz isso para Deus, e no verso 4 ele diz a mesma coisa com outras palavras, portanto, não acrescenta muito ao que já está no verso 3 mesmo. Esse é um salmo muito simples, e o salmo então apresenta um problema central. Qual é o problema central do salmo? Como a gente acabou de ver, é o fato de que o salmista está sendo desprezado. Não sei se você já foi desprezado, eu acho que sim, todo mundo já foi desprezado em algum momento, né? Não é uma experiência muito agradável, e nesse momento em que ele está sendo desprezado, ele está se sentindo muito mal, muito ruim consigo mesmo, e portanto ele está pedindo para Deus para ajudá-lo. Uma outra coisa que parece que está acontecendo, é que também ele está sendo zombado. Tem alguém que, além de desprezar, aquele desprezo psicológico, não gosta dele e o despreza, mas parece que é mais ainda. Essa pessoa, ela ainda, além disso, ela está zombando dele, de fato, está falando alguma coisa prática. Ele diz isso no verso 4, a nossa alma está saturada do escárnio. O escárnio é uma palavra de zombaria, é quando alguém fala uma coisa, né? Ou faz uma ação que zomba, que menospreza, que humilha. Então parece que ele está sendo desprezado por alguém que não só despreza, mas está fazendo algo também, algum tipo de, a gente não sabe exatamente o que, mas de alguma forma ele está se sentindo muito humilhado e muito mal com essa situação e com essa dificuldade. Uma questão que o Salmo coloca, e me parece, eu não posso dizer com certeza, é que o Salmo, ele parece que ele engloba algo além dele. Não sei se é ele mais a família, ele mais a sua nação. É muito comum que os salmos sejam um salmista falando em nome da nação inteira. Então não seria difícil que ele estivesse falando em nome de Israel. De que talvez tenha uma outra nação zombando de Israel e ele fala em nome. Não sei se isso é assim, porque o salmo não diz, mas parece que de fato tem mais gente nessa história do que o próprio salmista. Ele fala, por exemplo, se compadeça de nós, porque ele coloca no plural. Ele não está dizendo se compadeça de mim. Então dá a impressão que tem um certo grupo de pessoas que está nesse problema. Tem misericórdia de nós, ele diz, para mostrar que é um grupo que está enfrentando esse problema, porque nós estamos fartos do desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio. Então parece, embora eu não possa dizer com absoluta certeza, mas parece que tem um grupo de pessoas, e ele fala em nome do grupo. Quase que eu apostaria que é Israel, e ele fala em nome de Israel. Talvez no momento de guerra, digamos que Israel perdeu uma batalha, vamos supor, e aí ele deve estar chateado, sentindo-se derrotado, e certamente o inimigo está festejando e se gloriando em cima dessa vitória, e talvez seja esse o caso, não sei, não posso garantir, mas parece que ele está englobando mais alguém nesse desprezo, ok? O que eu sei é que tem um inimigo, isso ele diz mesmo, no versículo 4, ele dá a entender quem é um inimigo, ele fala, a nossa alma está saturada do escárnio daqueles que estão à sua vontade, daqueles que fazem o que querem, e que não honram o Senhor. Talvez seja isso que ele está dizendo, também não posso dizer com certeza, mas eu sei que tem um inimigo, e nós temos uma cena onde você tem alguém sendo humilhado, e alguém humilhando. Quem está sendo humilhado, me parece que é o servo de Deus, e quem está humilhando é aquele que é o ímpio. Me parece que essa é a jogada, de modo que o inimigo, de alguma forma, está sobressaindo. O inimigo, ele é um zombador, ele é um arrogante, e ele está zombando, provavelmente, da situação aflitiva que o salmista, ou o grupo do salmista, está vivendo.
E é um salmo difícil de entender, porque o salmista não dá elementos, não é? Tem salmos que são muito longos, mas esse salmo particularmente ele é muito curto, ele não dá elementos. E a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo aqui nesse salmo. Tem 3 coisas que o salmista não diz, e que eu acho que é muito difícil entender esse salmo, porque ele não fala. Primeiro, o salmista não diz qual é a situação que está humilhando este povo. Qual é? Não sei. Será que é uma praga? Será que é uma fome? Será que é algum tipo de desgraça social? Será que é uma doença? Será que é uma guerra que o povo perdeu? Não sei. Alguma coisa aconteceu que o povo está muito ruim, ou o salmista, um dos dois, mas provavelmente o povo, já que o verbo está no plural, não é? Então, o povo está passando por uma aflição, nós não sabemos qual é essa aflição, o salmista não diz. Ele também não diz quem é o zombador. Seria bom se ele falasse, o zombador é tal pessoa. Pronto, já fica sabendo. Não sei. Quem está zombando? Será que é uma pessoa? Será que é uma nação inteira? Eu sei, a Babilônia, por exemplo, ganhou na guerra contra Judá. Eu sei que os assírios ganharam em uma guerra contra Israel. Eu sei que os amonitas, né, já ganharam batalhas. Os filisteus já ganharam batalhas. Não sei de quem que ele está falando. Se é de fato uma guerra. Se ele falasse um nome, os filisteus estão zombando de nós. Pronto, eu já saberia. Então olha, os filisteus são inimigos de Israel, teve alguma guerra, Israel perdeu, e agora estão na pior e estão reclamando com Deus. Seria fácil. Como ele não fala o nome do inimigo, também não sei. Eu fico com essa questão. Ele é chamado, esse inimigo, de arrogante, de soberbo, mas eu não sei quem é o inimigo. Também não sei, e o Salmo não diz, o que o salmista, e eu acho que essa é a dúvida mais grave desse Salmo. Como eu disse para vocês, é um salmo curto demais. Eu estou reclamando com esse salmista porque ele escreveu um salmo muito curto. Se eu pudesse fazer uma reclamação para ele, eu diria, escreve um pouquinho mais, dá mais um elemento, né? Ele não diz, por exemplo, e principalmente, o que ele espera que Deus faça. O que você quer? O salmista não diz exatamente o que ele espera de Deus. O que ele espera? Eu dei 2 alternativas, né, de que ele poderia esperar de Deus. Primeiro, ele pode esperar, ou pode pedir, que Deus mude a situação dele, porque ele está numa situação ruim, e aí ele quer que Deus muda essa situação, tá certo? Digamos que Deus, então, dê para ele vitória. Nós estamos perdendo a guerra, então vamos ganhar. E aí a gente que vai zombar do inimigo. Será que é isso que ele quer? Ou ele quer simplesmente se livrar dos arrogantes. Não precisa ganhar, tá certo? Que o Senhor apenas afaste o nosso arrogante, o nosso inimigo, para que eu não precise olhar para a cara dele. O que ele quer? Você quer melhorar a sua situação, ou você quer se livrar daquele que está zombando de você? Porque vejam, são coisas diferentes. Se você quer só se livrar do zombador, então você vai continuar humilhado. Agora, você pode também querer que Deus exalte você, e aí é você que vai zombar do inimigo. O que exatamente você quer? O salmista não diz. Simplesmente ele deixa a gente no vácuo aqui, não é? Ele não diz exatamente. Eu penso que essa última alternativa, de que ele quer se livrar dos arrogantes, e que mesmo que a situação dele continue ruim, mesmo que continue difícil, mas que pelo menos aquele que está zombando de mim, que ele pare de falar. Eu não aguento mais ele falando na minha orelha. Eu acho que eu tenho a impressão que é isso. Eu li muitas vezes esse salmo, e eu tenho a impressão que é isso que ele está querendo, de que Deus só afaste o zombador. Mesmo que a minha situação não melhore, mas que pelo menos esse sujeito pare de falar na minha orelha, que eu já não aguento mais essa zombaria. Me parece que essa é a melhor alternativa. O fato é que nós não sabemos o que ele espera de Deus. Então, se a gente não sabe, como que a gente pode estudar esse salmo? Eu fiquei olhando para esse salmo e me perguntando, e o que esse salmo então quer falar? Se ele fala tão pouco, o que realmente ele quer dizer? Por que o salmista, ele escreve e não diz uma porção de coisas que seriam importantes para nós, para entender essa situação? Uma situação que está difícil, portanto, de entendermos aqui. E para estudar esse salmo e para entendê-lo, eu sugeriria que a gente colocasse o salmo do avesso. A gente olha os versos 3 e 4 e depois entender os versos 1 e 2. O que dizem os versos 3 e 4?
Os versos 3 e 4 falam de uma situação de desespero, completo desespero. Ele diz, em duas expressões, ele fala, nós estamos sobremodo fartos, e a segunda expressão que ele usa é saturado de zombaria. A expressão sobremodo e a expressão saturado significam que já passou da medida. Sabe quando você está numa situação que passou da medida? Realmente uma situação muito aflitiva e eu não aguento mais. Ele quase está dizendo o seguinte, se esse desgraçado chegar aqui e se ele falar mais uma palavra, eu não respondo pelos meus atos, porque eu não aguento mais. Eu não sei se você já viveu isso, provavelmente sim, porque é uma experiência, né, de todos nós, todo mundo já viveu a experiência de encher o copo e não conseguir mais resistir a nada. É a situação que está o Salmo. A situação é o desespero completo. E a questão que o salmista coloca, se eu pensar no completo desespero, quando você não aguenta mais, a questão que o Salmo coloca é exatamente essa. Como eu me coloco diante de Deus numa situação na qual eu não aguento mais? E esse salmo começa a ficar interessante para mim, embora eu não o entenda muito bem e não consiga compreendê-lo, mas eu começo a entender qual é o jogo de ideias que está presente nesse salmo. É a questão de como eu me apresento a Deus quando eu não aguento mais. Talvez não seja uma questão de um inimigo zombando de você, mas o Salmo coloca uma questão pela qual todos nós passamos de vez em quando, uma situação na qual nós não aguentamos mais. E é sobre esse tipo de coisa que eu quero falar nessa noite. Para você que não aguenta mais, eu não suportaria mais uma palavra e eu vou desabar. Mais um evento daquele tipo e eu já não suporto mais. E você clama a Deus, de que maneira? Quando você pede misericórdia, como é esse pedido? Quando eu digo a Deus, Deus, eu já não suporto mais. Se o Senhor não fizer alguma coisa, se não for hoje, porque amanhã eu já não vou aguentar mais. Eu não tenho mais estrutura para aquilo que vem pela frente. Como eu me coloco diante de Deus em uma situação como esta? E a resposta que o Salmo dá a esta pergunta é reverência. Quando você está numa situação de completo desespero, você é lembrado de que entre você e Deus precisa haver um tipo de relação, que é uma relação muito, é uma relação muito difícil e muito tênue, mas que é uma relação importante entre nós e Deus, que é a reverência. Nós precisamos ser reverentes com Deus. E se eu pudesse dar um nome para esse salmo, eu chamaria de Salmo da Reverência. Como se colocar diante de Deus numa situação de completo desespero, e o salmista responderia com uma única palavra: reverência. A reverência, ela é a norteadora das nossas relações com Deus. O que é reverência? Reverência é quando você reconhece que Deus é aquilo que Ele é. É quando você é obrigado a voltar a Deus, quando não tem brincadeira com Deus. De vez em quando eu me permito ter uma brincadeira com Deus. Oh Deus, está gostoso aqui, não é? Que nem o Pedro lá na história da transfiguração. Um texto, um dia ainda nós vamos falar sobre esse texto, que merece realmente um estudo detalhado. E Pedro faz uma piadinha. Vamos fazer 3 cabanas aqui. E aí Jesus, isso não é hora de fazer piada, Pedro. Brincadeira tem hora, não é? Reverência, Deus está neste lugar. Ajoelha, põe o pé no chão, joelho no chão e seja reverente diante de Deus. Chega um momento em nossa vida que a gente precisa reconhecer isso. Que entre eu e Deus há uma distância que precisa ser reconhecida dentro do meu coração. E aí eu vou a Deus com uma atitude de quebrantamento, por reconhecimento de algo que eu sou, e que Deus é infinitamente maior do que eu. Por mais intimidade que tenhamos com Deus, como um filho, que por muita intimidade que tenha com o seu pai, mas essa intimidade chega um momento que há uma linha que ele cruza. Todo filho passa por essa experiência, não é? Eu creio que essa é uma experiência de todo pai e todo filho, de que nossos filhos em algum momento eles cruzam uma linha.
Brinca com o pai, brinca no tapete da sala, brinca na cama, brinca de luta, e o filho ganha a luta. Não é verdade assim? Eu espero que ele esteja ganhando a luta, não é? Você não vai brincar com seu filho de 3 anos de idade e vai ganhar a luta. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que com você também. Você brinca de lutinha com ele e ele ganha. E sabe o que pode dar impressão na cabeça do seu filho? Pode dar a impressão de que você é fraco. Ah, meu pai é fraco. Tanto que quando eu luto com ele, é eu que ganho. Já viu uma criança de 3, 4, 5 anos pensar assim? É eu que ganho. Quando eu tenho que brigar com meu pai, eu ganho. Então quer dizer que meu pai é fraco. E aí ele pode ter essa ideia e crescer com essa ideia, ou ele pode alimentar essa ideia e começar a ficar folgado. E aí quando ele começa a ficar folgado, chegou a hora do pai mostrar que você perde a lutinha no tapete, mas não é porque eu não possa ganhar essa luta não. Você perde porque eu deixo. E agora chegou a hora de você se colocar no teu lugar. Eu sou teu pai e você é meu filho. Nenhum filho gosta muito disso. Mas isso é reverência. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Chega um momento em que Ele vai colocar a gente no lugar da gente. Espera aí, chega, agora chega. Senta aí. Ajoelha aí. Vamos conversar em outro nível. Porque isso não é brincadeira. Eu não sou brincadeira. Deus há de fazer isso conosco em algum momento. E o nome dessa atitude é reverência. Na experiência com Deus, o ideal é que a gente mantenha a reverência. Seja sempre reverente. Nunca esqueça de que Deus é Deus. E, de vez em quando, vamos dizer assim, você se aventura a uma intimidade com Deus. Eu acho que esse é o ideal de nossas vidas. Vamos buscar uma intimidade. Se Deus achar que eu estou sendo muito folgado, Ele vai me colocar no meu lugar e eu vou aceitar, então, a orientação de Deus de acordo com aquilo que Ele me diz. Mas nós devemos ser reverentes a Deus. Esse salmo, ele realmente é um exagero na questão da reverência. Ele foi ao limite, mas eu entendo o exagero do salmo. É que o salmista está muito angustiado, ele está demais, ele não aguenta mais. O salmista está muito aflito, mas muito mesmo. E quando ele está numa aflição muito grande, então ele sabe que diante de Deus, ele precisa tomar cuidado com aquilo que ele vai falar. Você pode desabafar na frente dos outros, mas cuidado com o desabafo na presença de Deus. Cuidado, porque Ele é Deus. Nós somos suas criaturas e seus filhos, mas Ele é o nosso Deus. Deus aqui é como se estivesse dando um puxão de orelha. E o salmista entendeu isso. Ele se coloca diante de Deus, ele é humilde, e aí então ele vai escrever este salmo. E o que ele quer dizer, portanto, com este salmo? É como se Deus estivesse colocando aqui o povo no seu lugar. Ele escreve esse salmo, então, para falar e para mostrar sua reverência para com Deus. E agora eu até entendo por que ele fala pouco. Ele fala pouco porque o reverente fala pouco. O reverente fala pouco. Falar muito, via de regra, é um sinal de irreverência. Tem um provérbio de Salomão que fala que se o rei convidar você para jantar na casa dele, não coma muito. É um belo conselho esse, né? Se o rei convidar você para jantar, vai lá, aceita o convite, seria realmente um descaso não aceitar o convite do rei, mas um aviso, coma pouco. Não vai que nem um glutão, enche a barriga, né? Porque aquilo é feio. Tem uma coisa, quando você está na presença de alguém mais poderoso do que você, tem algumas coisas que fazem parte de um bom comportamento. Uma delas é falar pouco. E aqui o salmista, eu começo a entender. Ele fala pouco porque ele é reverente. Eu não quero falar muito com Deus. Deus sabe. Quem tem que saber não é o pastor Eliseu, que tem que saber da minha história. Quem tem que saber da minha história é Deus. É a Ele que eu devo. Deus sabe. Ninguém mais precisa saber. E é por isso que ele vai falar pouco. E que a gente não sabe muito do que acontece nesse salmo. Ele se coloca em reverência. E ele faz 3 coisas nesse salmo, e elas são muito preciosas para nós, e que nós precisamos compreender em nosso relacionamento com Deus. Primeira delas, o salmista não amarra Deus. E é por isso que ele não diz a Deus o que Deus deve fazer. Ele podia dizer a Deus: Deus, eu quero que o Senhor pega meu inimigo. Alguns salmos fazem isso, né? Pega meu inimigo e joga ele na pedra, para ele se estatelar na pedra. Tem salmo que fala isso mesmo, não é? Não, esse salmista não.
Deus faz o que o Senhor quiser. Eu vou colocar diante dele o meu problema e vou deixar isso na mão dele. Não amarra Deus. Não diz a Deus o que ele deve fazer. Não pede nada especificamente. Mas ele pede uma coisa, sim. É verdade. Se a gente pudesse falar, mas ele não faz nenhum pedido concreto, ele faz um pedido concreto. E apenas um no Salmo inteiro. E o Salmo inteiro, aliás, é bem pequeno. São só 4 versos, dos quais nós temos um pedido concreto. Misericórdia. É só isso que ele diz. Senhor, misericórdia. O Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, e uma única palavra descreve tudo o que ele tem a dizer. Misericórdia. Já pensaram nisso? Não é bonita a reverência do salmista? Ele não pode dizer a Deus aquilo que ele espera de Deus. Ele poderia dar todo um relatório para Deus. Ele poderia dar um plano para Deus. Deus, a nossa situação é assim, ele poderia, explicar essa situação. Existem salmos que fazem isso, mas digamos, são salmos que têm outras propostas, São salmos de ensino, salmos didáticos, que querem de fato nos ensinar algo. Aqui não, aqui é uma confissão de uma pessoa que não aguenta mais uma situação. Misericórdia é a única palavra que ele diz a Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Me faz lembrar aquele centurião que encontrou Jesus em Lucas capítulo 7. E quando Jesus chega para o centurião e diz, então vamos lá, eu vou na tua casa e nós vamos lá curar o teu servo. E ele responde para Jesus, não Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno. Ele só clama pela misericórdia de Jesus. O Senhor não precisa nem alterar a agenda do Senhor. Continue na sua agenda. Mas eu sei que mesmo na sua agenda, o Senhor pode ter misericórdia de mim. Irmãos, o clamor misericórdia é um clamor muito, muito grato diante de Deus. Isso realmente move a mão de Deus. Quando você clama por misericórdia, muitos personagens bíblicos fizeram isso e alcançaram a misericórdia de Deus. Jesus diz, que nós podemos alcançar a misericórdia de Deus. É uma oração, portanto, que não amarra a Deus. Ela não diz a Deus qual é o plano. Deus tem um plano para a minha vida. Senhor, cumpre teu plano. Qual é a tua vontade? Cumpra a tua vontade. Eu estou disposto, eu estou aqui. Eu me coloco nas tuas mãos e deixo que o Senhor trabalhe. E você entrega simplesmente e deixa que Deus faça aquilo que Deus sabe fazer de melhor. Um segundo elemento que eu vejo na oração do salmista é que ele se separa de Deus. Ele se distancia de Deus. E ele coloca uma parede de separação entre ele e Deus. Quando ele se coloca como adorador e Deus como seu objeto de adoração. E é exatamente o que ele faz nos versos 1 e 2. Ele diz, a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. A primeira coisa que ele diz, Deus habita nos céus. Eu podia até pensar que Deus está aqui comigo, do meu lado, meu colega, meu camarada, o meu chapa. Não tem história de meu chapa, não. Deus habita nos céus, Ele é glorioso, Ele é grandioso, Ele está muito acima de mim, muito acima, muito além do meu próprio pensamento. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva estão na mão da sua senhora, os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Eu vejo numa figura do salmista ajoelhado diante de Deus, clamando por misericórdia, como um servo diante do seu Senhor. Ele podia até clamar pela filiação, E o Espírito de fato clama em nosso coração que somos filhos de Deus. E realmente isso é verdade, mas aqui ele se coloca como um servo. Eu me sinto aqui como um servo diante de Deus. E ele espera que Deus haja em favor dele, porque Deus é poderoso para fazer isso, mas ele se coloca aqui distante de Deus. Senhor, eu não sou nada. Em algum momento, todos nós precisamos fazer isso. Por muita intimidade que tenhamos com Deus, sempre vai chegar o momento que você vai se ajoelhar e vai dizer, Deus, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Quem sou eu? Nós gostamos de cantar cânticos que dizem isso, Quem sou eu? Quem sou eu para estar na tua presença, Senhor? Porque a gente começa de repente a se achar muito digno. Deus realmente é muito amoroso, muito abençoador, muito perdoador. Com Deus tudo é muito. As misericórdias do Senhor são imensas, grandes. E a gente começa a ficar folgado, Como se Deus fosse meio que obrigado a abençoar, obrigado a perdoar, obrigado a estar conosco, obrigado a favorecer. Não, eu sou filho, eu mereço.
Aí Deus vai, opa, chega, agora chega. Vamos conversar em outro nível. Você sabe quem eu sou? E nós precisamos reconhecer quem Deus é. Essa ideia do salmista de se colocar longe, ele diz como o servo está de olho na mão do seu Senhor, o servo de olho na mão, para ver como a mão do rei, como a mão do Senhor vai agir. Será que vai ser favorável a mim? Mas essa distância é a distância do respeito a ti que habitas nos céus. Eu estou clamando para aquele que não tem problema nenhum. Eu tenho meus problemas, dificuldades, minhas lutas. Deus não tem. Ele não tem nada disso. Isso é um problema que eu construí com o meu pecado, com a minha fraqueza, com o meu jeito errado de viver. Deus está afastado dessas coisas. Mas o que eu vou fazer? Eu preciso dele. E se ele não me socorrer, o que eu vou fazer? Eu só tenho ele. E Deus gosta dessa atitude. É a atitude da reverência. E por fim, a última coisa que eu vejo neste salmista, e é uma inspiração para nós, é o olhar fixo em Deus. Fixo em Deus. Se ele busca Deus, ele busca Deus. E é por isso que ele encontra Deus. E o olhar dele está fixo. Ele diz isso no versículo 2. Assim como nossos olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva estão fitos na mão da sua senhora, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. E eu acho tocante a maneira como Ele fala 3 vezes a palavra olhos. Os nossos olhos estão fitos por 3 vezes. O que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, o meu olho está fixo em Deus, fixo nele. Eu não tiro o olho dele. Sabe por quê? Porque ele podia olhar para outras coisas, outras alternativas, outras soluções. Ele podia fazer isso. Ele podia, por exemplo, ouvir conselhos de outras pessoas. Mas agora não. Agora é a hora de ouvir Deus. Senhor, o meu olhar está fixo no Senhor. Eu estou fixo naquilo que o Senhor há de fazer na minha vida. Eu estou atento para as soluções espirituais de Deus. Você tem que orar a Deus primeiro. Buscar a Deus. Mas sabe qual é a segunda coisa que você tem que fazer? Você tem que sair por esse mundo olhando para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Em vez de ficar saindo, correndo atrás de soluções mundanas, esperar que Deus vai agir, Ele vai cumprir sua promessa na sua vida. Mas você tem que caminhar com Ele. O problema é que a gente não olha para Deus, a gente não fica olhando para a ação de Deus na vida da gente, e por fim a gente troca os pés pelas mãos. Sabe o que acontece? A gente começa a se desviar da vontade de Deus. Os olhos estão fixos no Senhor. Senhor, o meu negócio é contigo. Meu negócio aqui não é com banco, não é com juiz, não é com minha esposa, não é com meu filho, não é com aquela pessoa, com meu patrão, não. O meu negócio aqui é o Senhor, eu quero acertar isso é contigo. Porque se eu acertar com o Senhor, eu vou com solução. Eu já vou chegar lá com a solução na mão, mas eu quero primeiro acertar com o Senhor. Essa é a ideia é por isso que o Salmo fala pouco. Porque o Salmo ele não quer justificar seus problemas. Deus sabe o que está no coração do salmista. Deus ouve e por isso ele mantém o olhar fixo no Senhor. Nossos olhos estão fixos em Deus. Uma oração como essa, ela não pode ser feita de outra maneira, a não ser na presença de Deus e com um olhar fixo nele. Você não pode orar e comer macarrão ao mesmo tempo. Você não vai orar e comer pipoca ao mesmo tempo. Você vai orar com um olhar fixo no Senhor. Senhor, esse tempo é teu. Essa dedicação é tua. O meu coração é teu neste momento. Se você separa, e como seria grato diante do Senhor, se nós tivéssemos pelo menos um momento da nossa vida por dia para fazer isso. Para dizer para Deus, Deus, esse momento é teu. Eu estou aqui para dizer que eu sou do Senhor. Infelizmente, daqui a pouco eu vou me levantar e tenho que atender uma demanda, tenho que atender meu filho, tenho que atender meu marido, minha esposa, preciso ir no banco, eu tenho que trabalhar, eu tenho coisas para fazer. Mas aqui eu estou para dizer para o Senhor que eu sou teu. O Senhor sabe que eu tenho uma vida, eu preciso atender essas questões, mas aqui eu estou, na tua presença, eu sou teu. O meu olho está fixo no Senhor. Pelo menos uma vez por dia, dizer isso para o Senhor e mostrar para Ele que o teu olhar está fixo nele. Isso tem nome, se chama reverência. Reverência. Você não vai ser fixo 24 horas por dia, né? E não vai ser reverente 24 horas por dia.
Você trabalha numa prensa e você tem que estar de olho para não macetar a mão na prensa. Então você concentre-se no seu trabalho. Mas em algum momento, se você começar a ficar folgado demais, Deus vai chamar e a conversa vai ser outra. E você então vai se colocar diante de Deus de outra forma. Vai se colocar diante de Deus da maneira como Ele merece. Deus quer intimidade conosco. Ele quer, de fato, que tenhamos uma relação de alma com Ele. Deus espera isso de nós. O Espírito dEle habita em nós. E Ele, de fato, quer intimidade. Mas a intimidade com Deus nunca pode ser desculpa para a gente ficar folgado com Ele. Para esperar de Deus coisas que Deus não prometeu para nós. Coisas que não são o tempo para nós. Coisas que não são nossas, de fato. Nós temos que esperar no Senhor, baixar a cabeça e deixar que Deus há de agir. Ele é Deus. E quem somos nós? Ele é Deus e nós somos seus servos. Somos seus filhos, é bem verdade. E Deus há de nos ajudar a compreender os limites entre ser o seu servo e ser o seu filho. O Espírito clama em nosso coração, dizendo: Abba, Pai, para mostrar que realmente somos filhos de Deus. Mas nunca devemos esquecer de Deus. Ele é Deus. Quem sou eu? Eu sou apenas um ser humano, amado por Ele, é verdade. A gente brinca de luta no tapete. Às vezes eu até ganho, que nem Jacó. Jacó ganhou a briga, mas não é porque Deus era mais fraco do que ele, não. E Deus não teve nenhuma vergonha de dizer: você lutou com Deus e você venceu. Não tem problema nenhum. Sabe por que não tem? Porque Deus sabe o que Ele é. Ele sabe. E sabe por que Jacó venceu? Não foi enquanto lutou, mas foi quando se humilhou. Não foi quando persistiu na sua vontade pessoal, mas quando ele se rendeu diante de Deus. Quando entregou a vontade para Deus e disse: Deus, agora é o Senhor. Ele saiu manco dessa luta, mas ele saiu renovado. Deus é Deus. E quem sou eu? Isso se chama reverência e é assim que nos colocamos diante de Deus.